realista. Hoje eu não sou tanto, cara. Eu sou pai e quando você virar pai, muda uma chave na sua cabeça que é muito menos sobre as coisas e mais sobre a família, né? Que você vira seu olhar vai pra família. Então eu não penso muito, tipo assim, cara, tenho que comprar roupas novas e trocar minha mobília. Não, eu falo assim, cara, o que eu vou fazer de legal essa semana com minha mulher e com minha filha? Vamos num parque? Às vezes, tipo assim, o que vai me realizar na semana é a ansiedade de quarta-feira eu ir num parque pra mostrar pra minha filha um pato real, assim. Ela, ai, pai, pato. Eu falo assim, sim, filho, isso é um pato. Vocês acham que essa questão dos bens materiais, dessas conquistas, né? A gente até falou um pouco disso num episódio passado aqui, que às vezes pode estar mascarado como uma coisa só de status, mas não é uma coisa que realmente você está conquistando uma liberdade financeira, uma liberdade de agenda. Como é que vocês veem isso, assim, que como o material pode ser uma armadilha para o cara? E se vocês já se pegaram colocando isso como métricas de sucesso, entendeu? Sim. Super. Tem um livro muito legal sobre isso que vocês estavam falando antes, que é o The Second Mountain, que é a segunda montanha. Ele fala sobre como quase todo ser humano ele vai ter uma primeira montanha. Você sempre vai mirar no topo dessa montanha. E aí, enquanto você tá subindo, enquanto você tá escalando, você só consegue olhar aquele monte de terra, né? E aí, quando você chega na primeira montanha, no topo, tipo assim, conquistei o que eu achava que era o melhor da vida. Aí você avista uma segunda montanha, que na verdade ela é muito maior. Que tem a ver com o servir, tem a ver com o propósito, tem a ver com... Poxa, já sou muito rica hoje, você já é muito rico, muitas pessoas já são muito ricas e ainda continuam com uma agenda tão cheia, Sim. porque querem servir, querem levar mais pessoas para essas descobertas e para essas conquistas, porque dinheiro é muito legal, sim, dinheiro é maravilhoso se você coloca ele na prateleira certa. Eu já mirei muito material, e eu acho que isso vem de um lugar de crenças e cicatrizes de infância, de adolescência. No meu caso, eu tenho uma história muito particular com carro. No meu caso, quando eu nasci numa família classe média, só que meu pai foi demitido quando eu era adolescente e as coisas começaram a mudar em casa. Meu pai já era mais velho, ele não conseguiu se reposicionar no mercado, as coisas foram piorando. E eu lembro de ele trocar de carro. Ele trabalhava numa empresa que dava o carro do ano. E aí, quando ele saiu da empresa, ele teve que devolver esse carro. E aí era, sei lá, 2010, ele pegou um carro 2001. E foi um momento, assim, a gente já estava sofrendo várias situações, estresse em casa, meu pai começou a ficar, né, frustrado, se sentindo mal, vendo os cortes que ele começou a fazer, e aí briga com a minha mãe, e aí incertezas, enfim, um lugar de estresse e de mudança de padrão de vida. E eu lembro muito da cena, assim, eu na escola, aquele fim de aula, todas as crianças esperando os pais, motorista vir buscar. Eu estudava numa escola de alto padrão, isso foi uma coisa que meus pais sempre se esforçaram muito para dar educação de qualidade para mim e para o meu irmão. E aí, aquele desfile de carros do ano... Mano, isso é muito escola particular mesmo. E chegar o carro 2001 em 2010. E eu lembro de alguns amigos, assim, zoando. Eu lembro de passar vergonha com essa situação. Quando você tem... Meu pai foi demitido quando eu tinha 11, e aí isso durou até os 14, que foi quando a gente teve que ir pro sul por conta de problema financeiro mesmo. Quando você tem essa idade, você não tá pensando, nossa, mas peraí, tem gente na África passando fome. Você só quer ser bem relacionado com seus amigos, você quer ser admirado pelos seus amigos, você quer, no mínimo, ter a mesma coisa que seus amigos têm. Aquilo é tudo, né? É isso. É seu mundo, tipo né? assim, meus amigos iam pra Disney todo ano, eu não ia. Aí eu ficava de fora do papo. Qual é a montanha-russa preferida? Pobre menina rica, né? Mas essa é a real, eu sentia vergonha. Então, minha mãe chegava pra me buscar, eu não pensava, nossa, tem pai aqui que nem consegue vir buscar, o motorista tá vindo buscar meu amigo. Não, eu tinha vergonha do carro. Então, nesse momento, eu coloquei muito na minha... E aí, a gente depois teve uma mudança de estado, de São Paulo para Santa Catarina, que também foi bem traumática. Nesse momento, eu coloquei na minha cabeça, eu quero ter dinheiro porque dinheiro igual liberdade. Então, eu endeusei o dinheiro, como se quando eu tivesse dinheiro eu voltaria a ser respeitada. Quando eu puder comprar um carro muito foda, aí eu vou me sentir pertencente, admirada, eu vou ser mais como ser humano. E aí, enfim, comecei a trabalhar, então tem o lado bonito disso, comecei a trabalhar muito cedo, a questão da responsabilidade.
essas dores, elas trazem coisas boas. Mas aí, quando eu comprei meu primeiro carro, que foi quando eu fiz o meu primeiro 1 milhão, eu tinha 22 anos e eu estava infeliz. Eu estava voando na empresa, ganhando todos os troféus externos que jamais as pessoas imaginavam que uma menina de 22 anos ia ganhar. Fui convidada a ser sócia da empresa. Eu estava afundada em antidepressivo. Eu não podia dirigir o carro, porque eu tomava remédio para dormir à noite. Trabalhava até 2, 3 da manhã, acordava, eu queria ser sempre a primeira a chegar, a última a sair. Não podia dirigir, porque minha médica não deixava, de tanto remédio que eu tomava. E aí eu fui entender que, caramba, que bosta eu achar que eu sou mais por causa do carro que eu dirijo, por causa do dinheiro que eu conquistei. Então, a gente vai formando nossas opiniões baseado na nossa própria história. Eu não posso dizer que para todo mundo é assim, mas para mim foi. Eu precisei conquistar para depois entender qual é o real valor daquilo. Eu não sei se, e eu não gosto muito desse exercício de, e se, eu não sei se seria possível a Bettina, desde o início, já ter colocado o dinheiro na prateleira certa. Foi ao contrário. Isso. Primeiro eu ganhei, aí eu vi, caramba, não existe essa tal felicidade dos ricos que eu imaginava, eu projetava. Eu achei que quando eu fizesse R$1 milhão, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Eu tava no meu pior momento como ser humano. Então, eu digo assim que se for verdade que os ricos são mais felizes, talvez seja porque eles tiveram a oportunidade de chegar lá e aí então descobrir que não é isso e ir atrás de entender. Pô, então, o que o dinheiro faz na minha vida? Na minha vida hoje ele traz muito conforto. Eu quero mais, eu quero prosperidade. Eu acho que vender é abençoado, é ajudar pessoas. Eu não vejo como ganância, eu vejo que eu coloquei o dinheiro num lugar de ambição. Mas foi só depois de me ferrar muito, materialmente. Então, e uma vez, inclusive, nesse lugar ruim de entender, aí eu vendi o carro, eu falei, eu não vou comprar carro enquanto não ressignificar essa história, fiquei andando de carro alugado um tempo. E hoje eu tenho 2 carros. Eu, esse ano, comprei uma Porsche conversível. Mas hoje, assim, é tão uma lata de fibra de carbono, assim, eu não me sinto mais pessoa por causa da Porsche, entendeu? Então, é um pouco essa visão, assim. Primeiro eu me ferrei muito, eu fui muito materialista, para hoje entender que se eu tiver que andar num Fusca, eu sou a mesma Bettina. Se eu perder todo o meu dinheiro, eu sou a mesma Bettina, independentemente do dinheiro. Legal. E você, Caio? Já se pegou aí andando de Ferrari aí, sem saber o porquê? Eu tava, assim... Eu sempre pensei, todo mundo que tá ouvindo a gente, primeiro, eu gosto sempre de reforçar o seguinte, dentro da escala de necessidade, a primeira são as básicas. Sim. Então, pra todo mundo que tá ouvindo aqui, bicho, você não mora numa casa que você gosta, teu bairro é perigoso, você quer sair daí, bicho, foca pra ganhar o seu dinheiro, comprar tua casa, comprar o teu carro, você tá aí 3 horas de ônibus pra ir, pra voltar, e você sabe que a maior matéria-prima da vida é tempo. E isso do ônibus que você fala, eu acho um pouco loucura, cara. Se você entrar num vagão no horário de pico, entra na linha vermelha no horário de pico e fala assim, gente, quem odeia, mas odeia de verdade mesmo, todo dia pegar esse transporte aqui, 6 horas da tarde, todo mundo vai levantar a mão. Mas se você combinar com todo mundo, vamos fazer um plano pra você nunca mais andar nesse transporte, ninguém vai fazer nada. Ou vai ser tipo assim... 1% pra fazer isso. Que as pessoas trabalham mais pra não perder do que pra ganhar. Por exemplo, eu não lembro qual, uma vez eu vi esse estudo que é disposição das pessoas. A maioria esmagadora das pessoas estaria disposta a trabalhar 24 horas por dia pra não perder a casa que tem. Mas poucos estariam dispostos a trabalhar uma carga de hora pra conquistar a nova. Ou seja, a gente é sempre movido com aquele medo de não perder o que tem, do que aquela ambição de conquistar o que eu não possuo ainda. Mas eu vejo, principalmente quem tá nessa necessidade, por exemplo, quando a pessoa enriquece, o pai de família que enriquece, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele coloca o filho dele numa escola boa, cara. Primeira coisa que ele faz é tira da escola pública e coloca na particular. Aí na escala, a segunda coisa é paga um convênio médico pra família. Então acho que primeiro, a gente não consegue pensar em propósito se a escala da necessidade não tá preenchida. Né? Porque às vezes... eu fui aquele cara, eu trabalhei por quê? Porque eu queria comprar minha casa, cara, porque eu queria casar, eu queria ter uma casa, aquele sonho brasileiro, e eu queria ter minha casa. E aquilo foi meu combustível, sabe? Eu queria ter minha casa, eu queria ter meu carro, porque eu queria casar, eu queria ter filho. Então aquilo foi o meu grande plano e esse foi meu propósito de vida, durante anos. Agora o grande lance é você realmente entender,
Adorei até o livro que a Bettina recomendou, porque sempre quando você sobe essa primeira montanha que você acha que é, você vê que tem uma mais atrás. Cara, isso aí é a maior Entendeu? armadilha do mundo, né, cara? Total. Eu acho que é só você entender que, bicho, Sim. tem uma segunda montanha, mas tá tudo bem Tá tudo correr bem. atrás dela. É. Eu corri atrás dela. Sabe, eu não tinha... Qual que era o meu propósito de vida? Meu propósito era enriquecer. Por quê? Eu sabia que tanto... Eu acho que vocês entenderam errado o conceito da montanha. Não é essa? A segunda montanha não é num sentido de... Pô, fiz o meu primeiro milhão, agora eu quero o próximo e eu nunca vou ser feliz. Não, Ah, no não, sentido não, que, é. assim, tem A algo... segunda Entendi. montanha é a do altruísmo. Tipo, subir a segunda montanha é sobre servir quem tá na primeira. Mas eu né? acho que é Tá. justamente isso. Assim, a primeira você foca numa coisa material. A segunda é, bicho, tem algo na vida que é muito mais valioso do que isso. Sim, tá. Isso, exatamente. Essa é a segunda montanha, mas ninguém vê logo de cara. Não É. tem como. Porque a primeira meio que encobre. Sim. Exato. Né? A Eu primeira meio imaginei que isso encobre. mesmo. Então, na minha vida foi o seguinte, foi exatamente assim, eu saí da Corrida dos Ratos, é muito louco, eu não vejo aquele, qual foi o dia D, onde foi a sua virada de chave, eu não sei explicar a minha virada de chave. Foi natural, Talvez né? eu tive uma sorte de ser recrutado para ser vendedor, então eu fui colocado num caminho que tinha perspectiva, né? Então eu acho que na nossa vida também tem alguns acasos Mas você felizes, nunca fez assim. tudo pelo trabalho e se viu num momento muito assim, nossa, eu tô rico, mas como ser humano eu sou um desastre? Porque isso eu me vi. Eu vivi isso. Eu já tive passagens doídas, assim, que Deus me ensinou passando por desafios, assim, né? Então, mas eu sempre acho que uma das coisas que eu mais me orgulho é que eu nunca fui possuído pela grana que eu ganhei, entendeu? Eu acho que é isso, entendeu? Às vezes a pessoa, ela é entorpecida de uma tal maneira, por exemplo, uma expressão que às vezes tem muitos outros negócios, fazemos qualquer negócio. Não, bicho. Não fazemos qualquer negócio. Tem negócios que não devem ser feitos. Aham. Né? Então, Sim. nem tudo vale